Olá, turma. Professor Silas na área. Hoje eu trago mais uma questão de matemática. Um aluno meu do 9º ano me procurou porque estava com dificuldade para resolver essa questão. Essa é uma questão que envolve conteúdo de radiciação. É uma questão do 9º ano. Eu aproveitei e montei esse vídeo porque ele serve de base para tirar a dúvida de todos os alunos que estão com dificuldade em resolver essa questão. No enunciado da questão, nós temos no paralelepípedo, a área da superfície está indicada por A. Então, a gente tem aqui a medida de A, que é 56 centímetros quadrados. Muitos alunos fazem confusão, porque eles acham que isso aqui é a medida do volume, mas ele está indicando a medida da área de superfície. Então, ele está perguntando na letra A, qual o valor de L? E na letra B, qual a área da face quadrada? A gente tem aqui que esse paralelepípedo, ele tem largura medindo L, comprimento medindo L, a gente já pode perceber que essa base é um quadrado, e altura de medida 3L. E a gente vai precisar fazer o cálculo da área em função dessas medidas aqui. Então, só retomando, essa questão ela trabalha com conteúdo de radiciação, um conteúdo de 9º ano. Para resolver, também é importante lembrar de figuras tridimensionais e planificação. Figuras tridimensionais são aquelas figuras que têm 3 dimensões. E a planificação consiste em tornar essa figura plana, desmontar. É como se eu fosse abrir, consiste em abrir essa figura e fazer com que ela tenha 2 dimensões. E o terceiro conteúdo que envolve a resolução a terceira ideia é o cálculo de área de superfície. Então, apesar de ser uma figura tridimensional, a gente vai fazer o cálculo de área de superfície. A gente vai calcular a área do quadrado e a área do retângulo, ok? Então, vamos lá começar a resolver nossa questão. A primeira coisa que a gente vai fazer, a primeira ideia que a gente precisa é planificar essa figura, tornar essa figura um plano. Então, olha, aqui a gente tem a planificação da figura. Tá vendo? 1, 2, 3, 4 retângulos e 2 quadrados. Então, aqui a gente tem a planificação. As medidas de cada lado são o seguinte: no retângulo a gente tem essa medida, que é a altura, de 3L. A largura medindo L. No caso da base e da face superior, também ela mede L e o outro lado também é um quadrado de lado L, ok? Então a gente precisa ter isso bem claro para a gente poder resolver essa questão. Então o próximo passo é a gente fazer o cálculo da área do quadrado, ou seja, dessa superfície quadrada que é a face superior e a face inferior. Eu vou chamar de aqui a área do quadrado. Como é que eu calculo a área de um quadrado? Eu multiplico a largura vezes a altura. Como elas têm a mesma medida, L vezes L é igual a L ao quadrado. Então, olha, está aqui a medida da área e está aqui a medida da área dessa face superior, são os 2 quadrados. Agora eu vou calcular a medida da área do retângulo, esse retângulo aqui. Eu chamei de AR. AR consiste, a área do retângulo consiste no produto da base pela altura. Então, 3L multiplicado por L, que é igual a 3L ao quadrado. Então, cada retângulo possui a área de 3L ao quadrado. Então, aqui, os 4 retângulos, como têm as mesmas medidas, terão as mesmas áreas.
O próximo passo, turma, agora é eu falar em área de superfície, que consiste em somar as 4 áreas do retângulo e as 2 áreas do quadrado. Então, eu chamei isso aqui de área total. Então, eu tenho duas áreas das faces quadradas e tenho 4 áreas do retângulo. Então, me dá essa expressão algébrica, AT igual a 2L ao quadrado, mais 4 que multiplica 3L ao quadrado. Fazendo essa multiplicação, eu tenho que aqui 4 vezes 3 é igual a 12L ao quadrado. Bom, agora eu consigo somar os termos semelhantes. Então, eu tenho que área total em função de L é 14L ao quadrado. Bom, o problema me diz que a área da superfície da figura, ela mede 56 centímetros quadrados. E é exatamente o que a gente vai fazer. A gente, no lugar de AT, a gente vai colocar 56, que é a medida da superfície total. Então, 14L ao quadrado é igual a 56. E agora a gente vai resolver essa equação. Bom, se você pensou que a gente pode dividir cada um dos lados por 14, você pensou corretamente, porque os dois lados, 56 e 14, são múltiplos de 14, então a gente vai simplificar. Dividindo 14 por 14, me dá L ao quadrado. 56 dividido por 14 dá o resultado de 4. Ok? E agora eu tenho aqui L ao quadrado é igual a 4, mas eu não quero saber o valor de L ao quadrado, eu quero saber o valor de L. Veja que aqui eu tenho uma potência. Qual a operação inversa da potência? É a radiciação. Então, L vai ser igual a raiz quadrada de 4. L vai ser igual a 2 centímetros, ok? Então, a gente conseguiu aí responder a letra A, que foi encontrar a medida de L. A letra B está nos pedindo qual é a área da superfície quadrada, ou seja, quanto mede a área dessa superfície aqui quadradinha. Então, a gente já tem aqui que a área do quadrado é igual a L ao quadrado. O que a gente vai fazer? A gente vai substituir o valor que nós encontramos. Então, a área do quadrado é igual a L ao quadrado. Então, no lugar de L ao quadrado, eu vou colocar quanto? 2. Então, eu tenho que a área do quadrado é igual a 2 elevado ao quadrado. A área do quadrado, portanto, mede 4 centímetros quadrados. Olha que legal essa questão. Não é difícil, ela é até um pouquinho trabalhosa, mas a gente consegue perceber que não é tão complicada assim. Bom, então para finalizar, meu querido aluno, minha querida aluna, se você gostou dessa questão, então compartilha, deixa seu like, tá certo? Compartilhe com seus colegas e a gente se vê numa próxima aula de matemática. Um grande abraço e até breve.